Por outro lado, já existe uma definição no São Paulo, hein? Atenção, a gente já vai para o Morumbi também, lá com o Rafael Prates, e o Mendel também está acompanhando essa informação e o desdobramento desse caso. Mas o Dorival Júnior já confirmado, então, Eugênio, como técnico do São Paulo. Então, poderia até, né, Mendel, existir aí uma disputa entre esses dois, um majestoso por Dorival. Não existe mais, porque, Eugênio, o Dorival agora está confirmado como novo técnico do São Paulo. Tá aí, é um técnico que terminou o ano campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Agora, ele terá dificuldades, assim como o Sampaoli, de quem falávamos agora há pouco, terá dificuldades, assim como qualquer que seja o novo técnico do Corinthians vai ter dificuldades. Porque é pegar um time no meio da temporada, no meio de competições internacionais, no caso do São Paulo, a Sul-Americana, início de Campeonato Brasileiro, com muita cobrança, com muita exigência, com o caldeirão fervendo. No caso dele ainda, com o elenco ainda pior, mais limitado tecnicamente falando. Problema, não vai ter facilidade, por exemplo, a possibilidade que ele teve no Flamengo ano passado de pegar um elenco estrelado, que ele demorou ali algumas semanas, mas ajeitou e levou aos títulos. No São Paulo, o trabalho é outro. Remontar praticamente a ideia de jogo, repensar o São Paulo. Mas é assim que a coisa funciona, né, no futebol brasileiro. Né? As decisões são equivocadas e são terceirizadas. Ontem o Corinthians perdeu para o Argentinos Júnior, trabalho de um técnico que está lá há mais de 2 anos. Você acha que foi sempre jogando bem como ontem? Porque jogou bem ontem. Sim. É preciso valorizar o adversário. Sim. Jogou bem, é um bom time. Você acha que ele conseguiu anular ontem o Corinthians porque o técnico entrou semana passada? E quantas vezes ele deve ter errado em substituição, né, Eugênio? Claro, todo técnico erra. A oportunidade de errar e de acertar é toda hora. Sim. Toda hora. Eu só fico pensando assim, é que o calendário do futebol brasileiro ele é muito pesado, é muito complicado, times grandes. Mas esses times, por exemplo, São Paulo e Corinthians, eles optaram no início do ano pela manutenção do Rogério e pelo trabalho do Fernando Lázaro. Sim. Esses dois times não foram longe nos estaduais. Quer colocar o Curitiba também? Não foi longe no estadual paranaense. Parou. Os 3 saíram. Os 3 trocam de técnico exatamente após a pausa para treinar. Sim. Eles tiveram pausa para treinar quando foram eliminados dos campeonatos estaduais. Aí inicia o Campeonato Brasileiro. Não, vamos trocar, porque o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do ano, gente. É o campeonato que pode te colocar numa segunda divisão. E te pode colocar numa Libertadores. E pode te colocar numa Libertadores. Não orna, sabe? Ô Mendel, agora é o seguinte, você também, eu sei que você está aí acompanhando o Corinthians, mas ontem também a gente falou muito sobre São Paulo com você. Por isso que eu quero te acionar enquanto o Prates também, que está no Morumbi, está ajeitando lá a parte de equipamento. Assim, existe uma possibilidade do São Paulo ter acelerado todo esse negócio? Porque a partir do momento que, o Corinthians está para cair com o Lázaro, o Dorival é a escolha iminente ali, o Atlético de olho no Dorival, o São Paulo falou, pimba, existe essa possibilidade também? Com certeza, Mari. É isso que a gente ouve de todas as partes. Existia essa pressa do São Paulo na contratação do Dorival Júnior. O São Paulo sabia, estava ciente que vários clubes estavam sondando o Dorival Júnior. Então, o São Paulo trabalhou rapidamente. Já vinha trabalhando, por mais que as partes aí neguem, mas já vinha trabalhando essa possibilidade da contratação do Dorival Júnior. Era o plano A, o plano B, o plano C do São Paulo. Então, o São Paulo teve pressa para acertar essa contratação do Dorival Júnior, que é um nome bem visto, justamente para apaziguar ali tudo que está acontecendo no São Paulo, e com a saída do Rogério Ceni, então, o acerto muito rápido. A pressa também aqui no Corinthians, já que o Corinthians tem que resolver essa situação com o Fernando Lázaro, já que tem uma sequência complicada pela frente, né? Tem um jogo contra o Goiás no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas aí depois tem o jogo da volta contra o Remo, tem que tirar a vantagem do Remo de 2-0, e depois no outro fim de semana, clássico contra o Palmeiras. Então o Corinthians também tem que resolver essa situação. Vocês falavam sobre a pausa, né, no calendário, esse período de trabalho, tanto para o Rogério Ceni como para o Fernando Lázaro. Isso também é levado em consideração para o futuro deles. Tanto para o Rogério, porque teve esse tempo para trabalhar e aí o resultado não veio dentro de campo, como para o Fernando Lázaro. Então também é levada em consideração essa pausa que teve no calendário, tanto para Rogério como para o Fernando Lázaro trabalhar. A gente tem informação que até a hora do almoço vai sair uma informação aqui do Corinthians, e agora o São Paulo, então, oficializando, né? A gente pode confirmar, né, essa contratação do Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo.
repetindo, né? 2017, quando o Rogério saiu, foi demitido, o Dorival Júnior assumiu como técnico do São Paulo e novamente a história se repete. Fica a questão da multa, né? Se o Rogério vai abrir mão da multa, do contrato, como que vai ficar essa situação. Então, são várias questões para serem resolvidas, tanto do São Paulo como do Corinthians. A gente já vai chamar o Prats também, Mari, mas assim, sinceramente, eu acho que o Dorival não fez uma boa escolha. Por quê, Bruno? Eu acho que profissionalmente ele deveria se valorizar. A gente sempre fala aqui, e eu não tenho, claro, detalhes do contrato, mas a gente sempre fala aqui que os clubes não valorizam o trabalho do competente Dorival. Neste momento, o Dorival estava por cima e ele regride na carreira dele. E para o São Paulo hoje é regredir? Hoje é. Ele estava no Flamengo, ele era campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Ele está aqui, ó. E de repente ele vai para um clube que está desesperado para não cair. Claro que eu não estou falando da história dos clubes. Sim, claro. Mas hoje ele tinha um status de técnico campeão da Libertadores. E está indo tentar salvar um clube que está lá embaixo. Imagina o Ancelotti sair do Real Madrid e salvar o Sevilha. É o que o Dorival fez. Mas aí o que você acha que ele deveria ter feito? Esperam o Corinthians? Também não vejo. O Dorival ele tem tamanho para comandar um time hoje para conquistar título. Que eu não vejo isso no São Paulo. O Corinthians seria... Seria melhor... Pode ser. Sem dúvida, entre Corinthians e São Paulo, eu imagino que ele tem mais chance de conquistar título no Corinthians do que no São Paulo. E no São Paulo hoje, nessa situação política e desesperadora que o São Paulo está, alguém do tamanho do Dorival deveria ter se valorizado melhor, eu acho. Olha, eu vou chamar o Rafael Prats aqui também conosco, que está direto do Morumbi, para comentar um pouquinho a sua opinião do Bruno sobre a escolha, não sei se necessariamente a escolha do... Passa por ele, né? A escolha do Dorival também de aceitar esse convite do São Paulo. O Dorival estava sendo cogitado até na seleção brasileira, gente. Sim. Mas aí, é que no Até na seleção a gente fala assim, caramba, pode pintar uma seleção para o Dorival. E ele vai agora tentar salvar um time que está lutando para não cair. O São Paulo hoje pode moer essa boa fase do Dorival, ou Prats? Tudo bem, Mari? Bom dia ao Bruno, bom dia aos companheiros, aos fãs de esportes. Eu acompanhei com muita atenção o que falou o Bruno Vicari. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente pensa nos problemas dos clubes quando contratam um treinador hoje renomado como é o Dorival Júnior, chega ao São Paulo como campeão da Copa do Brasil, como último campeão da Libertadores, mas eu acho que a gente pode pensar também nas soluções. É uma chance muito boa para o Dorival Júnior, né? Que a gente pensa o seguinte, olha, chegar ao São Paulo hoje, pode ser uma fria, o time pode brigar para não cair, mas o São Paulo tem condições, pelo grupo formado, pelo elenco formado, e formado pelo Rogério Ceni, de ter resultados melhores, em ter um desempenho melhor. Eu acho que o Dorival está apostando muito nisso, que com ele e com a capacidade que ele tem para trabalhar com esses jogadores, a roda pode girar, né? Então eu acho que além de pensar em, tem que fazer pontuação para não cair, vai brigar para não cair primeiro. Não vejo o grupo do São Paulo em condições de ser um candidato a rebaixamento. Acho que o grupo tem condições de jogar melhor do que estava jogando até então. E o Dorival pode realmente dar esse salto em relação à qualidade do time que o São Paulo tem à disposição. Não vejo nenhum tipo de problema, não. Eu acho que o Dorival assume uma grande equipe, um grande clube, e pode melhorar esse elenco. Esse grupo tem condição de jogar melhor do que estava jogando. Talvez com o Dorival consiga. Não, mas, Prats, você usou a palavra correta. Pode ser uma boa chance para o Dorival. O Dorival hoje não precisa de chance. Eu vejo hoje ele em um outro status. Ele precisava lá atrás, quando estava esquecido, e o Ceará foi muito bem ao contratá-lo. Agora, eu acho que o Dorival deveria ter se valorizado mais. Mas agora eu quero trazer... Mas, Bruno... Vai, Prats, fala. Não. É porque é o seguinte, a gente está pensando no Dorival chegando ao São Paulo hoje como se fosse uma fria dirigir o São Paulo. Eu não acho que dirigir o São Paulo é uma fria. Me parece que ele tem totais condições de desenvolver um grande trabalho, como realizou no Flamengo em 7, 8 meses. Né? É o Dorival, campeão, que está chegando ao São Paulo. E o Dorival tem condição de melhorar o time. Se ele melhorar o time, a gente fala do São Paulo daqui talvez a 1 mês e meio, 2 meses, de outra maneira. Não como, olha, pode cair no Brasileiro, pode fracassar na Copa do Brasil, pode ficar pelo caminho na Sul-Americana. Não, acho que esse time tem condição de crescer. De brigar talvez fortemente em um mata-mata, de fazer boa campanha no Brasileiro. Prats, eu também acho que a aposta vai ser em qualquer time, Bruno. Se ele acertasse com o Atlético Mineiro, é uma aposta também, por exemplo. Mas é mais segura, né? Prats, sem dúvida, eu acho que ele tem competência para melhorar esse time do São Paulo. Mas eu não posso comparar a situação que ele chega no São Paulo hoje com a que ele chegou no Flamengo no ano passado. Ali sim, ali ele tinha um filé né? Ali ele tinha condição de ser campeão. No São Paulo eu não vejo. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o São Paulo no mata-mata pode brigar nos dois, Copa do Brasil e Conmebol Sul-Americana, e pode fazer um bom brasileiro. O que é um bom brasileiro? Brigar entre os 8, entre os 7 primeiros.
Eu não vejo falar do São Paulo assim hoje. Hoje é difícil porque está em baixa, né? O Rogério deixa o time realmente com atuações que não passam segurança ao torcedor. Mas daqui a algum tempo, eu acho que emendando uma boa sequência, bons jogos, muda a conversa. O grupo do São Paulo não é grupo para cair no Brasileiro, não. Eu acho que vai passar longe de zona de rebaixamento. E no mata-mata, esse time, se estiver confiante, se estiver bem, pode brigar lá em cima, pode brigar, pensar em brigar para chegar a uma fase final de Copa do Brasil ou de Conmebol Sul-Americana. Agora, hoje a gente estava na redação, né, e o Bruno ali passando o nosso roteiro, nosso espelho ali, Prates, Marra e Eugênio, e aí eu soltei uma frase e falei assim, cara, impressionante como também há pouco tempo atrás, o Dorival não era uma opção para ninguém. Tava lá no Ceará e tal, jogando bem, etc., mas ele não era disputado, assim. Não estava nem no Ceará. Um pouquinho antes. Isso, um pouquinho antes. Digo assim, depois que ele estava lá no Ceará, estava até bem, né? Muito bem no Ceará, mas os grandes times não falavam de tirar o técnico ali para colocar o Dorival. Foi pro Flamengo, óbvio, isso dá um crachá enorme, mas ele virou a solução, assim. Não, é só trazer o Dorival. Ele passou a ser mais cobiçado que o Tite, que era o técnico da seleção. Hoje o Dorival parece ser mais solução do que o Tite. É que eu acho que ele parece mais solução e mais próximo. Também, mas assim, também. O Atlético estava para demitir o Cudê já com o Dorival. O São Paulo saiu Senna, o Dorival. O Corinthians devia estar assim, ó, caindo o Lázaro aqui, vamos dar um toque no Dorival. Ele virou de uma opção que o Flamengo vai caseira para tentar estancar uma crise para a principal opção de técnico do nosso país, Eugênio. É o momento, né? O Pascoal tem uma frase que ele repete, né? Futebol é momenzi. É um momento. Se a gente voltar um ano, a gente vai lembrar de um nome que estava em alta, que era o Cuca, que estava esperando ser chamado para a seleção brasileira após a Copa do Mundo, porque tinha ganho tudo com o Atlético Mineiro, tinha feito uma grande temporada. Hoje, ninguém está falando no Cuca. É isso aí. É o reflexo do último momento, do último trabalho. O último trabalho do Cuca não foi bom, tão bom no mesmo clube quanto o anterior, que ele saiu. E o futebol, a carreira do treinador de futebol no Brasil é feita assim, de altos e baixos. A carreira do próprio Dorival, a vida inteira, foi assim. De ser valorizado em determinados momentos e desvalorizado em outros. O Dorival foi o treinador de um dos melhores times dos últimos anos do Brasil, que foi o Santos do Neymar, do Ganso, do Robinho e de outros, do Zé Love, do Madison e etc. E ele foi descartado assim, rapidamente daquele Santos. O Dorival, ao mesmo tempo, já quase caiu com o Palmeiras para a segunda divisão. Então, é a vida do treinador. Eu acho que ele é pé no chão. Ele é pé no chão. Porque, por exemplo, Bruno, você está colocando ele num patamar hoje em que ele só poderia aceitar 2 clubes no Brasil. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Não, mas eu acho que no Atlético, O Flamengo teve, um tamanho, o Flamengo teve a oportunidade agora de contratá-lo, nem cogitou. Mas aí acho que o Palmeiras não vai abrir as portas. Vai. E acho que para o Flamengo, nessa mesma situação dele se valorizar, ele também não deveria voltar. Mas eu acho que justamente por ele... Eu não vejo muita diferença, sinceramente, entre São Paulo e Corinthians hoje, para ele assumir o time.